Olá, eu sou o Francisco Neto e bem-vindo ao canal A Bíblia Não Diz. Hoje nós vamos continuar respondendo as perguntas que vocês enviaram pra gente. Logo de cara eu gostaria de pedir perdão pela demora na postagem dos vídeos, foi porque a gente teve alguns probleminhas de saúde, Brasília tá difícil nessa época e acabou atrapalhando os nossos lançamentos dos vídeos aqui no nosso canal. E hoje, especificamente hoje, o assunto é muito polêmico. Iremos falar de livre-arbítrio. Essa pergunta foi enviada pela Silvia Sodré. Ela não perguntou o que é livre-arbítrio, mas ela escreveu livre-arbítrio, muitas pessoas curtiram o comentário dela, logo ela quer saber mais sobre livre-arbítrio. E pra gente poder falar desse assunto, a gente tem que fazer duas coisas primeiro. Antes de tudo, o que significa livre-arbítrio? Se você for no dicionário, arbítrio significa decisão tomada por sua vontade. Se você junta com livre, então é uma livre decisão que você toma. Esse é o conceito da palavra, livre-arbítrio. Mas em todos os debates que a gente tem sobre teologia, quando alguém pergunta o que você acha sobre o livre-arbítrio, qual é a sua opinião sobre o livre-arbítrio, eu sempre pergunto para a pessoa, o que você quer dizer com livre-arbítrio? Porque nós conseguimos colocar, no mínimo, duas definições da palavra que a gente pode usar, e a gente tem que definir essa expressão antes da gente ter qualquer tipo de debate ou conversa, porque senão pode gerar um debate infrutífero. As duas definições são: primeira, muitas pessoas usam a expressão livre-arbítrio para significar uma neutralidade moral, ou seja, o ser humano é livre, totalmente livre, para fazer igualmente tanto bem quanto mal. Essa é a primeira definição de livre-arbítrio. A segunda definição de livre-arbítrio é que as nossas escolhas e as nossas atitudes não tem nenhuma interferência externa, como por exemplo, Deus ou... Ô Nico, quer parar, gato? A segunda definição de livre-arbítrio, que é mais usada no campo teológico, é a definição de que as nossas atitudes são totalmente livres de influências externas, metafísica, que a gente chama, querendo significar que Deus não atua no coração dos seres humanos e que ele é totalmente livre para tomar suas decisões, né? Essas são as duas maiores definições que a gente sabe. Nós vamos em cada uma dessas definições de acordo com a Bíblia e vamos ver qual delas é verdadeira e qual não é, tá? Primeiro, o livre-arbítrio como neutralidade moral. Eu vou ler aqui alguns textos bíblicos que mostram que nós não temos neutralidade moral. O primeiro texto fica em Salmo 51, versículo 5, que diz o seguinte: Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concedeu minha mãe. Aqui, Davi estava falando que ele já nasceu em pecado, ele já nasceu como pecador. O próximo texto é Romanos 3, do 10 ao 12, que diz o seguinte: Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. Aqui nós vemos o apóstolo Paulo dizendo que não existe ninguém que seja bom. Em outras partes da Bíblia a gente vê também os apóstolos, principalmente Cristo, falando que do coração do ser humano é da onde vem tudo que é mal, tudo que é maligno. Ou seja, nosso coração não é neutro, ele tem uma pendência para o pecado. O próximo texto fica em Gênesis 6, versículo 5, que diz o seguinte: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então, a Bíblia está recheada de exemplos que indicam que nosso coração não é bom e nem neutro, nosso coração é mau, pelo menos enquanto a gente não é regenerado pelo Espírito Santo. Então a gente não pode dizer que existe o livre-arbítrio como uma neutralidade moral do coração do ser humano. Pensa comigo, você peca porque é um pecador ou você é um pecador porque peca? Mas então alguém pode dizer, mas então a outra definição de livre-arbítrio existe, certo? Não sei. Vamos ver alguns textos bíblicos para a gente tirar nossas conclusões. O primeiro texto fica em Êxodo 7, versículo 3, que diz o seguinte: Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Bem, esse texto é muito polêmico, porque Deus está falando ali que iria influenciar a escolha de Faraó para que o povo dele não saísse, porque com a teimosia de Faraó, Deus ia fazer as 10 pragas do Egito
e assim o nome dele ficaria conhecido no mundo todo. Então era plano de Deus que Faraó não permitisse que Israel saísse do Egito. Mas calma, que nós temos mais textos. Nós temos também Provérbios 21, versículo 1, que diz o seguinte: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que o inclina a todo o seu querer. Ou seja, nesse texto, Salomão escreveu que Deus tem controle sobre o coração dos reis e sobre o querer dos reis. E aí? Para completar, nós temos mais um texto que fica em Atos 16, versículo 14, que diz o seguinte: e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Então, o que podemos concluir desses textos? Bem, esse vídeo não tem o propósito de fechar totalmente esse assunto. Eu só vim trazer esses textos para vocês, para mostrar para vocês que o mínimo que a gente pode concluir é que nós não temos neutralidade moral, ou seja, nós temos uma tendência para o pecado. E segundo, que nós vemos na Bíblia momentos onde Deus tem poder sobre a decisão do ser humano, onde ele, no mínimo, influencia a decisão do ser humano. Então a gente não pode dizer que o livre-arbítrio é totalmente livre. Claro que isso a gente pode entrar em outros assuntos, como calvinismo e arminianismo, mas isso vai ficar para outro vídeo, ok? Portanto, na minha opinião, nós não temos livre-arbítrio, nem uma neutralidade moral e nem liberdade total sobre as nossas atitudes, porque nós vemos que Deus tem poder para cumprir os seus planos de acordo com seus santos e bons propósitos, ok? E não se esqueça de curtir o canal, compartilhar esse vídeo, se você achar que deve, e se inscrever para que você não perca nenhum dos nossos vídeos, ok? Deus abençoe e fiquem na paz.